Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast OrtoWine. Obrigado pela presença. Mais uma vez, sigam o nosso canal, cliquem na sinetinha lá para poder receber os avisos dos vídeos novos, das novidades que nós temos na parte da saúde para apresentar para vocês. Hoje, a honra e o prazer de receber mais um colega, o Dr. Walter Aires, cirurgião geral, médico formado em Marília, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, especializado em cirurgia robótica, em Boston, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença, obrigado por perder um pouco do seu tempo para estar nesse humilde podcast meu e do Lucão aqui. Só temos a agradecer a tua presença, vai engrandecer muito, tenho certeza, o conhecimento das pessoas em casa, o meu e o do Lucão também. Sem obrigado, dúvida. viu? Zé, Lucão, obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Boa noite, André. Eu que agradeço a oportunidade. Bom ter você aqui, Valtinho, amigo de Marília, colega de faculdade, um pouquinho mais novo, mas colega de faculdade. E, Valtinho, a gente sempre gosta de entender um pouco por que você chegou aí na cirurgia geral, o que te encantou durante a faculdade, qual foi a hora que deu... Já entrou imaginando virar cirurgião? Durante a faculdade encontrou algum professor, alguma coisa? Por que você buscou a cirurgia geral? Lucas, eu sou de uma cidade do interior de Goiás e até do lado da minha casa tinha um hospital referência que atendia todos os traumas da BR lá, que é a BR-153. Então, domingo à tarde, você podia esperar que chegava algum trauma. Eu sempre pensei em fazer ortopedia. Eu entrei na faculdade querendo fazer ortopedia. A ideia é boa, hein? Aí com o tempo, quando eu entrei na cirurgia, eu me identifiquei melhor. Então, a partir daí, sempre foi o meu objetivo. E quando eu formei, trabalhei um ano, voltei para Goiás, trabalhei um ano lá e vim para São Paulo fazer residência. Fiz residência no Hospital Estela Maris, em Guarulhos, e enraizei aqui. Você vai pegando uma coisa, vai conhecendo entrando num lugar ou outro, e virei paulista. Casei com a paulista. Não vai embora mais, tá preso na cidade. Já era. Já era, acabou, ficou. Muito bom, muito bom. E, Valtinho, vamos começar batendo um papo aqui. A gente tem bastante coisa para falar. Nem dá para falar tudo. Vai ter que voltar para a gente perguntar mais. Mas uma coisa que assim, interessante a gente falar é na rotina de vocês de exames, a endoscopia, colonoscopia e ecoendoscopia. O que é cada exame desse e para que serve? A endoscopia, a colono e a ecoendoscopia. Hoje a gente vê muito... Hoje, assim, antigamente, você pegava, descobriu, já não dá para fazer mais nada. Vários tumores que cirurgiões iam operar, falaram, a gente entrou, mas não conseguiu fazer nada. Então, hoje a medicina é mais preventiva. Então, a facilidade de você fazer uma endoscopia hoje, uma colonoscopia hoje, não é igual 20, 30 anos atrás. E principalmente em São Paulo. Então, hoje, quando você descobre uma lesão no estágio inicial, a recuperação é outra. Então, a endoscopia em si hoje, a gente falar assim, com qual idade que a gente começa a pedir esses exames? Acho que o paciente ele tem que ser avaliado pelo histórico e por paciente, entendeu? Então, a endoscopia hoje, quem não tem queixa gástrica, entendeu? A maior queixa hoje que o paciente chega no consultório. Então, tem fator emocional associado, tem fator alimentar. E hoje é um estudo que você descobre hoje uma gastrite leve até um câncer, entendeu? E câncer hoje, quando a gente fala, já foi o tempo que pegava, era só idoso que tinha. Hoje tem lesões em jovens. Então a gente vê muito histórico familiar, acho que isso é muito importante, e a queixa do paciente. Hoje o paciente chega no consultório com queixa gástrica, é prudente você pedir até para você fazer um histórico e evolução do tratamento. Porque tem paciente que aceita bem uma medicação, tem paciente que não aceita, entendeu? E você tratar no escuro, você pela história do paciente, pela queixa, você sabe muito bem que é uma gastrite, mas pode ser uma gastrite leve, moderada, grave, uma úlcera. Entendeu? Então, acho que para você iniciar um tratamento hoje, por prudência e pela facilidade que a gente tem de realização de exames hoje, você fazer uma endoscopia hoje, eu acho que é primordial, entendeu? E a idade depende muito do paciente. Mas tem alguma idade assim, sem queixa, que você fala, não, olha, de tal idade não deve passar sem fazer uma endoscopia e uma colono?
Hoje a gente vê muito jovem, 18, 19, 20 anos, principalmente essa faixa etária de segundo grau para entrar na faculdade, que é onde você sente mais que o paciente chega com a queixa gástrica maior, entendeu? Por prudência eu sempre peço, entendeu? E sempre, às vezes, vem algum pólipo, entendeu? O paciente novo hoje já tem pólipo, que você manda para biópsia, já faz um acompanhamento mais com um tempo menor, entendeu? Colonoscopia, tem muita queixa hoje intestinal, volto a falar, associada à questão de ansiedade, entendeu? Tem paciente que quando ele tem um emocional abalado, que é o que a gente fala, desconta no estômago, hoje a gente está vendo muito no intestino, entendeu? Tem uns casos de diarreia, tudo. Então essa fase do paciente, do estudante dele, segundo grau para faculdade, entendeu? Então tem muitas essas queixas. Você não vai sair pedindo para todo mundo. Então a gente vê muito a queixa do paciente, se tem sangramento, se tem hoje muita doença inflamatória intestinal que vem associada com secreção, entendeu? Então por prudência a gente pede. Bacana. E a alimentação interfere muito, né? Muito, a alimentação muito, mudou muito ao longo dos anos, virou uma alimentação inflamatória na maioria dos casos. Com certeza. O trato gastrointestinal acabou tendo uma interferência grande, né? Em resultados de exames, no aparecimento de doenças mais precocemente, que nem você estava falando. Eu acho que isso hoje, a alimentação seria, não sei se é o principal, mas junto com o estresse, com a ansiedade, acho que é uma das coisas que favorecem também. Com certeza. Antigamente, assim, você tinha uma alimentação mais saudável. Hoje você vê que tem muita que é do interior, entendeu? Você engordar um boi hoje é bem mais rápido do que antigamente, né? Então tem algumas coisas aí que a gente está alimentando disso aí, entendeu? E o corpo reage de várias maneiras. E hoje, com essa facilidade de exames, a gente tem descoberto lesões no estágio inicial que a evolução é outra, pólipos mesmo. A gente cansou de pedir colonoscopia que quando retira o pólipo, entendeu? Vem lesão tumoral, mas com margens livres. O paciente está curado, né? É um paciente que, se ele não faz o exame, se ele não faz a colonoscopia, ele iria descobrir a lesão já no estágio avançado, que você teria que partir para a cirurgia. E se tiver só localizado, a evolução é uma, mas às vezes você já pega com metástase, que a complicação é bem maior. Uma coisa que poderia ter sido resolvida com a simples colonoscopia. Idades, para a gente falar hoje, pelo protocolo, 50 anos eles pedem, falam em colonoscopia. Quando tem um histórico familiar de câncer na família, fala assim, 40 ou 10 anos antes de um parente ter descoberto o câncer, entendeu? Mas hoje, dependendo do paciente, acima de 30 anos eu já estou pedindo. Eu sempre peço que passa no consultório, peço endoscopia, peço colonoscopia. Tem um exame que não é tão antigo que a gente pede hoje, chama ecoendoscopia, que é o ultrassom endoscópico. É o melhor exame hoje, que a gente fala que é o padrão ouro para ver vias biliares. Então você consegue descobrir uma lesão, que é todo o medo de todo paciente, que é uma lesão pancreática, entendeu? Tem um colega que a gente descobriu uma lesão pancreática nele no estágio inicial. A gente fez uma ecoendoscopia, tinha um cisto que a gente acompanhou com o oncologista, repetiu esse exame depois de 6 meses. Ele mudou a característica, foi biopsiado e veio um tumor neuroendócrino. Então você conseguiu retirar essa lesão, entendeu? E o paciente está curado. Uma lesão pancreática. E para o pessoal entender que está assistindo a gente, qual é a diferença das endoscopias, da ecoendoscopia e da endoscopia normal? Né? A endoscopia normal você vai ver mais a parte gástrica, né? É visível. É um vídeo só, né? É o vídeo. Você vai ver a parede, isso. O que muda na ecoendoscopia é o ultrassom endoscópico. Você faz um ultrassom de dentro do estômago para fora. Isso, diretamente. Então você consegue ver o que o ultrassom normal, via abdominal, principalmente que a gente pega hoje muito em vesícula, entendeu? O paciente tem todas as queixas de cólica biliar, de má digestão associada à vesícula, faz um ultrassom e não dá nada. E quando você pede a ecoendoscopia, hoje você consegue ver melhor.
É um exame que enxerga melhor. Então, um microcálculo que você não consegue ver quando você realiza um ultrassom, na ecoendoscopia você consegue diagnosticar e você fecha o diagnóstico dos sintomas do paciente. E através dos sintomas você indica a cirurgia ou mantém um acompanhamento. Muito mais assertivo. Muito né? mais você detalhado. Coloca o ultrassom no trato gastrointestinal, você consegue ver uma aproximação. ultrassom interno, de dentro. Isso aí, né? um exame hoje que a gente como se fosse o intrauterino, por exemplo, que você Isso. faz hoje, o pessoal faz E por via endoscópica, gástrico. entendeu? Então você consegue enxergar melhor, chegar no diagnóstico. Chega perto da lesão que você, às vezes, com o abdominal você não enxerga, Com né? certeza. É o que a gente fala, o que o ultrassom não vê, da ecoendoscopia não escapa. Você com a ecoendoscopia Você consegue pegar pedras normal, menores. isso. Você com a ecoendoscopia normal, você fica tranquilo em relação ao pâncreas e a vesícula. E você considera melhor do que uma ressonância, por exemplo, de abdômen? Então, ou são exames complementares, entendeu? Hoje eu peço muito ecoendoscopia quando você tem uma lesão que às vezes ela é um pouco duvidosa, a gente complementa com ressonância, ou vice-versa. Tá. Por que às vezes eu prefiro pedir a ecoendoscopia? Porque dependendo da lesão, entendeu? Se ela é puncionável, o endoscopista já punciona ela na hora, entendeu? Já faz a biópsia. Já faz a biópsia legal, na hora, você já chega no diagnóstico. Se você faz a ressonância, tem uma lesão, e aí? Você vai ter que fazer a ecoendoscopia, Você entendeu? acaba poupando uma etapa já, né? Poupando uma etapa, mas os dois são exames que a gente, para esse estudo de vias biliares, exames que a gente pede bastante. E falando em vias biliares, estamos aí, já vamos matar a charada. Pedra na vesícula, é comum acontecer. O paciente fez um exame de rotina qualquer e encontrou uma pedra na vesícula. Deve tirar a vesícula, não deve tirar a vesícula? Qual o risco que tem de permanecer com essa pedra lá? Lucas, eu indico para todos os pacientes. Por quê? Pela evolução, entendeu? Você fazer uma cirurgia eletiva, que você consegue uma avaliação do cardiologista, que você consegue operar o paciente sem estar no estágio agudo, sem ela estar inflamada, a recuperação é melhor. Quando você opera um paciente em colecistite aguda, tem vários estágios, entendeu? E você aumenta o risco cirúrgico, está mais aderido, está mais friável. Então a chance de lesar algum órgão, tudo é maior. Então, quando você consegue fazer eletiva, é melhor. E os riscos da pedra, entendeu? Dependendo do tamanho do cálculo, esse cálculo pode descer pelo canalzinho que passa por dentro do pâncreas, que é o que pode provocar uma pancreatite. Então, uma pancreatite aguda, uma pancreatite crônica, pode virar para esse caso, e até chegar uma pancreatite necrohemorrágica, que é bem grave, entendeu? E quando a gente, pela experiência da gente, o paciente tem cálculo na vesícula, esse órgão já não ajuda da maneira que ele tem que ajudar. É igual eu explico bem pro paciente. Eu falo que a vesícula, quando ela tem cálculo, é um funcionário que não trabalha. Se ele não trabalha, os outros não querem fazer a função dele também. Entendeu? Então, quando você come, essa vesícula tem que contrair, jogar essa bile para ajudar na digestão, e ela não faz esse papel, entendeu? Lembrando que a vesícula é um reservatório. Quem produz essa bile é o fígado, entendeu? Então o fígado falou, opa, o problema é seu, você tem que trabalhar. E a vesícula não faz a função dela, o paciente tem aquelas queixas de má digestão, dor, aquele empanzinamento, entendeu? Aquela barriga cheia, aquela sensação que a comida não desceu. E quando você tira o problema, quando você manda esse funcionário embora, o fígado entende que ele que vai ter que trabalhar. Então, quando você come, esse fígado vai produzir, ele sabe que esse reservatório não está aí, a diferença é que essa bile vai cair direto no intestino. Que aí, aonde vem no primeiro mês, a gente pede o paciente evitar certo tipo de alimentos, principalmente alimentos gordurosos, que o corpo vai entender que essa bile vai cair direto no intestino. Tem pacientes que às vezes ficam com a diarreia nesse primeiro mês, tem paciente que fica com diarreia crônica, é uma coisa que a gente descobre depois e é tratável. Na maioria das vezes é associado com dieta hiper gordurosa, né? Aquela feijoada, aquela gordura da picanha, entendeu? Então, nesse primeiro mês a gente pede o paciente evitar. O cálculo biliar forma? A gente vê muito, é uma questão familiar. Sempre alguém na família mais velha ali
teve, entendeu? Então o que que é? A vesícula, ela é como se fosse uma bexiga, uma pera. E essa bile, ela fica circulando ali dentro. Então o paciente ele tem predisposição, que são sais biliares, a maioria são cálculos de colesterol, entendeu? Esse líquido movimentando ali dentro, fazendo esse movimento circular, é onde vai produzindo é uma bile mais espessa, entendeu? Onde formam-se esses cálculos. E a tendência é ir aumentando, e quando você retira a vesícula... Esses cálculos vão pro tubinho lá, entopem, o pessoal tá falando bem assim, o pessoal entende. Para quem entenda. Então ele pode ir pro pâncreas, aí ele que dá pode o problema. parar nesse canalzinho, é onde dá aquela dor e o amarelão. Quando ele impacta ali, você tem que fazer uma CPRE, que é uma endoscopia, que você vai entrar nesse canalzinho e desobstruir, entendeu? Ou que pior que ele pode ir pro pâncreas. Ou se ele passar direto, ele pode traumatizar o pâncreas e fazer uma pancreatite aguda. Quando tem esses microcálculos, eu costumo falar que ainda é pior, que é aquela água barrenta descendo e traumatizando o pâncreas devagar. Uma hora esse pâncreas não vai aceitar tão bem onde tem os processos inflamatórios agudos. Ou se tornar crônico. Né? Legal. E você na tua formação, na corrida da tua carreira, aí você acabou se certificando em cirurgia robótica. Né? Como é que isso aí entrou na tua vida e o que ajuda ou não a cirurgia robótica na cirurgia geral? Lucas, em 2011 eu tive a oportunidade de fazer um curso. Fora foi eu mais 2 colegas. Nós fomos para Boston, no Children's Hospital. Nós ficamos lá uma semana treinando no robô mesmo, para ter esse contato. É a certificação, né? Para ter a certificação. Antes era pela Intuitive, né? Que tinha a patente e tudo. E hoje quebrou-se já essa patente, outras empresas estão certificando outros robôs. Mas assim, 2011 tinham acho que 3 robôs no Brasil. Eram poucos hospitais. Hoje, meio mais, acho que hoje deve ter 80 robôs no Brasil. Entendeu? Então hoje a facilidade de você fazer a cirurgia robótica, ter o acesso ao hospital é bem maior. Antes, nesse começo, você via que ela tinha um urologista que fazia mais. A retirada da próstata por via robótica, você via que tinha menos lesões, entendeu? Então era uma cirurgia que ela era mais direcionada para essa parte de prostatectomia, e hoje não, hoje o aparelho digestivo a gente usa muito. Hoje tem as indicações de cirurgia robótica, toda cirurgia que você faz por via laparoscópica, você pode fazer por via robótica, entendeu? Hérnia, dependendo do paciente, entendeu? O paciente às vezes é um paciente um pouco maior, um pouco mais obeso, eu gosto de fazer por via robótica. Um paciente muito magro, às vezes eu prefiro fazer por via laparoscópica, entendeu? Isso sempre falo para o paciente e cirurgias. Você fazer uma colectomia esquerda, uma reto-sigmoidectomia por diverticulite de repetição, por tumor, o robô auxilia muito. É o que é a dúvida, é o robô que opera? Não é o robô que opera. A gente vai lá, entendeu? É isso que eu ia falar, isso é bom a gente explicar. O paciente acha que vai entrar o C3PO lá e vai do Star Wars e vai cortar. Então é legal você explicar qual é a dinâmica de uma cirurgia robótica. É legal explicar. São braços. Era bom ter botado umas imagens, né? Você fica você fica num joystick mesmo. Você fica fora do campo cirúrgico. O paciente vai estar deitado, anestesiado, você tem uma equipe lá dentro. Você entra em campo com seu auxiliar, sua instrumentadora, você vai colocar os braços do robô, entendeu? Já você vai paciente. Já vai colocar os braços do robô, docado certinho, você vai para esse console que fica ao lado. Então você sai do campo cirúrgico, sai da máquina e vai para uma mesa separada dentro da sala cirúrgica. Dentro da sala cirúrgica, e sua equipe continua em campo. Entendeu? Porque às vezes você tem que trocar as pinças do robô, entendeu? Tem cirurgia que você faz com 3 braços, que é a câmera, mais 2 braços, às vezes você usa mais um braço auxiliar, entendeu? E é o cirurgião que faz tudo. A diferença da laparoscopia com a cirurgia robótica, a laparoscopia, o auxiliar fica com a câmera te mostrando tudo. O robô não, o robô é você mesmo que
que manipula a câmera e os braços do robô, as pinças, tudo para fazer a cirurgia. O seu movimento na hora da cirurgia, para dissecar, para separar uma artéria, um nervo, uma estrutura, ele é mais refinado com o robô ou não? O robô ele te dá uma visão melhor, ele te dá uma visão 360 graus. E a manipulação da pinça, você consegue girar essa pinça em 360 graus. Aquela coisa assim, o que te impede, às vezes você tem trabalho para dar um ponto na cirurgia laparoscópica, pela posição, tudo, o robô te facilita isso. Facilita muito. Questão de força. Mas precisão, por exemplo, de incisão, essas coisas também. Ele, como você enxergar melhor, às vezes facilita muito. Aquela coisa, a sensibilidade ajuda, entendeu? Mas em questão, igual eu falo, a tração do ponto, a força que você exerce na cirurgia robótica é bem menor do que na cirurgia laparoscópica. E interessante do robô, porque se você, ele está operando e passou mal e caiu lá, o robô trava os braços na hora. Se você fizer um movimento muito brusco com o robô, ele não faz esse movimento lá dentro, ele dá uma travada. E você opera olhando em um visor. Se você tirar o rosto do visor ali, os braços do robô travam na hora. Entendeu? Então ele tem essa segurança. Então ele é mais seguro. Ele é bem seguro em relação a isso. O Pichochô estava tentando achar uma foto do robô da Vinci. Pra gente mostrar. Robô da Vinci. Vê se você consegue pôr aqui. Daqui a pouco a gente já dá uma olhada também para ilustrar. Ilustrar o que tá falando. Principalmente a sala cirúrgica, né? Que o médico fica fora da maca cirúrgica, mas dentro da sala. Dentro da sala. Entendeu? É uma cabine, como se fosse uma cabine, né? É uma cabine. Eu tenho no celular, se quiser eu já mando para ele. Vai achar aqui. Mas muito legal. E quais são as principais utilizações hoje na cirurgia geral do robô? Quais são as principais indicações de vocês hoje na rotina da clínica? Eu particularmente, igual eu falei, dá para usar em todas. Eu particularmente gosto muito de usar em retossigmoidectomia, gastroplastia, ajuda. Dá uma explicada aí só pro pessoal. Retossigmoidectomia é quando você retira, quando o paciente tem diverticulite de repetição, você vai tirar uma parte do intestino. O robô auxilia bem a gente. Quando você vai fazer uma gastroplastia por via laparoscópica e você tem essa opção de você fazer por via robótica, o robô auxilia bastante. Tem cirurgias que eu ainda sou meio receoso, igual numa vesícula. Não ajuda muito você fazer uma cirurgia robótica ou cirurgia laparoscópica, eu não vejo muita diferença. Entendeu? Numa bariátrica, por exemplo. Numa bariátrica ajuda. É Na gastroplastia te auxilia bastante. Numa hernioplastia de hiato, ajuda bem. Mas numa hernia inguinal, por exemplo. Uma hernia inguinal, eu falei, eu vejo muito de paciente para paciente. Aí, esse é o robô. Entendeu? Esses são os braços do robô. Para o pessoal entender, isso aqui embaixo é uma mesa, sala cirúrgica, é a mesa que é uma onde o paciente mesa onde fica. Exatamente, o paciente fica deitado ali. E em cima são os equipamentos, são os braços do robô que são manipulados pelo profissional. Isso aí. Dentro da sala, mas a uma distância. Né? Então cada braço desse aí, um é uma câmera, são as pinças, a tesourinha. Isso aí são as pinças que a gente usa e a câmera tá aí. Não fiquem esperando que vai entrar um robô e operar sozinho. É o robô do Star Wars que vai. Porque você fala, o pessoal acha que vai entrar isso é uma dúvida comum. Sim, o paciente acha que não, é o robô que vai me operar. Eu falo, não, o robô eu faço cirurgia robótica ortopédica, é um braço também, é um braço mecânico. A diferença da ortopédica para geral é que a gente opera o braço, a gente fica em campo, a gente não fica fora do campo, como vocês. Na ortopédica nós temos que estar dentro do campo, mas é o braço que direciona os cortes para melhorar a assertividade da colocação de um implante, por exemplo. Sei. Aqui não, aqui na verdade seria o mesmo corte, o mesmo ponto que você iria fazer, só com uma visão melhor. Uma visão melhor. E com uma precisão melhor do que você está fazendo. É melhor, sim. Assim, cirurgia que a gente tem assim, o enxergar bem, o robô consegue te dar uma visão bem melhor.
entendeu? É o que a gente fala assim, a mudança da cirurgia convencional para a cirurgia laparoscópica. Então aqui é legal, Foi ó. uma. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. É legal. Então, ó, o cirurgião tá aqui, ó, nessa região aqui. Tá ó. nesse console. Nesse console, e lá tá o paciente sendo operado com os braços robóticos. braços E aquela ali é auxiliar, a médica auxiliar. Fica o médico auxiliar em campo. Para trocar as pinças, entendeu? Porque você tem uns óbvio, braços. tem que ter um médico também encostado no paciente no robô. Com certeza. O paciente não fica sozinho na maca, né? Não fica sozinho, não. Mas é uma estrutura gigantesca. Né? Gigantesca. Dá pra vocês verem que é uma estrutura gigantesca. É uma sala preparada só para esse tipo de Só para cirurgia, robótica. Os robôs são caríssimos, né? São. Os hospitais que compram. A manutenção do robô hoje é caríssima ainda, né? Então, e essas pinças também são individuais, né? Tem um kit lá para cada paciente, né? Isso. Cada pinça você utiliza ela 10 vezes. 10 vezes. Entendeu? Então ela é igual antigamente a ficha de telefônica. Cada vez que você encaixa ali, que você usa o braço, é uma fichinha ali que cai. Então, chega em 10 cirurgias, ela é inutilizada. Entendi. Entendeu? Não, muito legal. Super muito interessante. É a engenharia dando um passo e a E medicina hoje, indo atrás. E hoje né? já é uma evolução isso, né? Porque já existem robôs para cirurgia há algum tempo, mas eram bem diferentes desses aí. Com certeza. Outros tipos de manipulação, decisão, cortes e movimentos. Então, isso já é hoje uma super... Aqui dá para ver bem o robô. Ver bem, ó. Tá vendo? Aquela cabine ali, ó, do lado tá esquerdo, próximo, que tá vendo no vídeo. Onde o cirurgião fica. E tá a maca onde o paciente fica com os braços do robô. Ô Walter, isso aí encarece a cirurgia? Não encarece? Como é que fica isso aí? Hoje o convênio não cobre. Não cobre. Não há cobertura pelo robô. Não há cobertura. O paciente paga essa taxa. Cada hospital cobra a sua taxa. Cobra a sua taxa. É interessante para o hospital, ele dá essa opção para o cirurgião, entendeu? Do que é certificado, do que gosta. Do que é certificado, tudo. E o hospital não quer ganhar dinheiro em cima do robô. Ele cobra a taxa, o custo dele. Que a gente sabe que é um custo um pouquinho diferenciado. Até o convênio entender que isso ajuda muito, ajuda no pós-operatório. E às vezes até diminui o custo dele. De reoperação. Entendeu? De recuperação, tudo. Isso leva um tempo, a gente sabe disso. Uma coisa interessante. Uma cirurgia, por exemplo, né, por vídeo e uma robótica. O número de incisões, o tamanho das incisões é o mesmo, é maior, é menor? As incisões, que são os cortes que são feitos no paciente? A gente usa na robótica, são trocáteres de 8, entendeu? E na cirurgia laparoscópica mesmo, a gente usa, aí depende do cirurgião, a hernia inguinal mesmo, usa um trocáter de 10 e 2 de 5. Tem cirurgiões que usam 2 trocáteres de 10. Então, para você entender, são os buracos que a gente faz na parede do intestino. Então, quanto menor isso aí, menor a dor, entendeu? Isso, no pós-operatório do paciente ajuda muito. E os movimentos, o robô ajuda bastante. Então, assim, cirurgias hoje, você vai muito paciente magro, para você indicar certos tipos de cirurgia. Tem cirurgias que eu indico, primeira opção é robô, com certeza. Mas igual a gente estava discutindo questão de hérnia, dependendo do paciente, ele é muito magro, eu particularmente prefiro fazer por via laparoscópica mesmo. Aberta mesmo, né? Por via laparoscópica, né? Que são os trocáteres que eu consigo utilizar um pouco menor. Pelo método tradicional. Isso. Bem legal, bem legal. E das hérnias que você está falando aí, tem vários tipos de hérnia, né, que a gente pode encontrar de uma forma simplista para a gente conseguir diferenciar uma hérnia da outra. A gente falando de hérnia, tem a hérnia que o paciente nasce com ela, a hérnia que o paciente... Não é hérnia de disco, hein, pessoal? Não é hérnia da coluna. Coluna, é outra coisa. É hérnia da barriga. É do abdômen. Tem tipos de hérnias hoje, mas como é umbilical, entendeu? E hérnias inguinais, que é a hérnia na virilha. Que é a hérnia é o quê? É uma falha? É uma falha na aponeurose. Falha é uma fragilidade na aponeurose, entendeu? Você nasce com ela, que é o que a gente fala, o testículo ele começa na formação no abdômen e ele desce para a bolsa escrotal, entendeu? Aí é aquela questão, por que mais hérnia direita do que hérnia esquerda? A gente sabe muito bem que o testículo direito ele desce depois do que o esquerdo. E às vezes fica essa falha, não tem esse fechamento total, entendeu? É onde o paciente já nasceu com essa hérnia e com o tempo isso tem crianças que já tem que operar já
imediato, e tem pacientes que descobre isso na fase mais adulta. E o que a gente opera muito hoje de hérnias diretas, essa fragilidade que tem na parede, que dá muito em atleta, é o que a gente vê muito, entendeu? E vai muito do exame físico e da queixa do paciente, que é onde desce esse cordãozinho aí pro testículo, que a gente fala alargamento do anel. Tem muito paciente hoje que tem alargamento desse anel, fragilidade da parede, mas é assintomático, ele não tem dor, entendeu? E pode ser em um paciente comum ou um paciente de alto rendimento, atleta, como a gente está falando, entendeu? Então você começa a associar lesões. Então o atleta ele dá muita dor no adutor. Pacientes que você vê que tem muita dor no adutor, que você investiga melhor, que tem essa fragilidade, e você trata às vezes com fisioterapia, tudo, e você está vendo aquela repetição, e você faz o ultrassom, e você diagnostica essa fragilidade, ou às vezes até a hérnia em si, esse paciente a gente sempre indica, entendeu? Que já começa a ter restrições de movimentos. E para atleta que força muito essa região, entendeu? Pós-cirúrgico, quando tem uma recuperação, quando segue direitinho os passos de fisioterapia, tudo, ele consegue voltar às suas atividades bem mais rápido e com um rendimento bem melhor. E falando no atleta, o que a gente tem de diagnóstico diferencial dessa hérnia no atleta? Porque então, tem bastante lesão também, pubalgia, isso, confunde às vezes, né? A pubalgia, ela tá, porque a gente fala, pubalgia e hérnia inguinal, e aí? Entendeu? Quando você trata uma pubalgia, entendeu? Que o Lucas pode até falar melhor, e você tem essa recidiva de dor, você está tratando, geralmente o paciente ele tem essa fragilidade ali na região, você faz ultrassom e você confirma uma hérnia inguinal. Você não sai operando todo mundo, entendeu? Tem pacientes que você trata essa fragilidade, às vezes essa dor, e isso depende muito dos sintomas. Tratou, melhorou, não teve mais os sintomas, tudo bem. Mas tem às vezes atleta que você trata e ele tem essa recorrência. Trata, melhora, passa um tempo, começa a ter dor de novo. Então esse é um paciente que a gente discute muito e programa a cirurgia, e na maioria das vezes sempre resolve o problema. Entendeu? E para atleta, cara, a dorzinha chata, dor que incomoda, tira a performance, tira a performance. E tem muito atleta com hérnia? Tem bastante. A gente tem pegado muito, mas muito mesmo. É o que é isso, é o que essa região, é o que a gente fala, meio que dá sustentabilidade ali, entendeu? E no exame físico, quando a gente pega, a gente vê muita alargamento, fragilidade assintomático, e você vai acompanhando esse paciente. Mas às vezes você já pega o paciente com alargamento, fragilidade e sintomático, e é um paciente que às vezes já vem tratando várias vezes, é um paciente que a gente já indica já o procedimento cirúrgico. E hoje os atletas ainda cada vez mais, começando mais cedo, esforços físicos maiores, preparo físico mais forte, mais pesado, né? Até porque hoje a exigência do alto rendimento é bem mais cedo, né? Então você acaba pegando mais esse tipo, diagnosticando mais esse tipo de lesão, né? Aí você vê muito essa questão da parte nutricional, entendeu? Às vezes são atletas que não teve aquele aporte na infância correto, entendeu? Tem essa associação, entendeu? Mas a maioria das vezes é assim, paciente, é atleta por atleta, entendeu? Se tem repetição que você está tendo, que está atrapalhando o desenvolvimento, está atrapalhando o rendimento dele, esse é um paciente que a gente deve indicar sim. Legal. E isso, na verdade, é quando o paciente tem esse esforço físico também, falando de esforço físico, em exageros às vezes, que acontecem, em força abdominal também, muitas vezes leva a outro caso comum, que não é nem do atleta, mas da população em geral, que é a história da hemorroida, né? Também. A questão da hemorroida que a gente fala, a hemorroida é um vaso, né? Está muito associado com questão de hábitos intestinais, paciente um pouco constipado, que é um trombinho que forma ali, entope aquele vaso e cria-se aquela... Eu acho que 90% da população tem, né? Sei lá, não conheço ninguém que nunca tive uma. Zero. Tem a diferença de hemorroida externa com interna, né? A interna ela sangra mais, a externa é aquele caroção que ela dói mais. Entendeu? Então aí tem as indicações. Fica infladão, né? Tem aquela hemorroida externa que ela sai e às vezes ela volta sozinha, que são os graus. Ela volta sozinha, ou o paciente tem que empurrar, ou já aquela mais chatinha que às vezes se torna uma urgência cirúrgica, que é aquela que sai
e o paciente, uma dor insuportável que o paciente não consegue colocar ela de volta. Então, é aonde você faz uma cirurgia de emergência. E a interna tem pacientes que você investiga casos de anemia, tudo você vai fazer, que na maioria das vezes a gente pede a colonoscopia, pede a anoscopia, dentro do intestino não tem nada que justifique esse sangramento, entendeu? E ele tem essa hemorroidinha interna ali que está sangrando direto, esse é um outro fator de indicação cirúrgica, sim. E a alimentação interfere muito também, né? Alimentação. Então, um paciente que tem um intestino saudável, aquela coisa, você faz aquela, vai todos os dias, tem aquela consistência normal, é diferente daquele paciente que fica 2, 3, 4 dias. Mas é difícil você ficar assim pra vida inteira, né? Vai cansando, né? O bicho. Porque você não consegue, acho que, ficar bem. É difícil. Eu não conheço, não sei se vocês conhecem, alguém que fica bem do intestino a vida inteira. Assim. É difícil. É difícil. Tudo é alimentação, né? Hoje a gente, que a gente já falou já, o paciente tem que ter uma alimentação saudável, ponto final. É o que eu falo para o paciente meu. Às vezes o paciente tem uma hipertensão, ele não tem que tomar o remédio todos os dias. Sim. Então, para você ter um hábito intestinal saudável, a medicação sua é comer bem todos os dias, comer fibra todos os dias, entendeu? Tomar bastante líquido todos os dias, atividade física ajuda bastante, corpo preguiçoso, intestino preguiçoso. Não tem segredo, entendeu? Então, as investigações que a gente faz, às vezes, de sangramentos intestinais, tem muitos casos de hemorroidas, sim. E falando dos casos de comer mal ainda aí, não tem como escapar. Na robótica, você consegue, também faz todos os tipos de bariátrica? Tem muita diferença nesses tipos de cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, a gente faz mais o sleeve ou o bypass, né? Então, qual a diferença das duas? Só para dar uma explicada para a turma. O sleeve, você faz um tubo gástrico ali, você tira uma parte do intestino, do estômago, entendeu? O estômago fica menor. É uma cirurgia restritiva, você só vai mexer no estômago, então você tira essa parte, você corta o estômago, ele vai virar um tubo ali, então você vai restringir o tamanho dele e restringir o que você come. No bypass, você faz o quê? Você vai refazer um estômago, você não vai tirar nenhuma parte, você vai fazer um paute, que a gente fala, que é diminuir esse estômago, e você vai puxar um pedaço do intestino e vai ligar ele direto no estômago. Então o paciente vai comer, a comida vai pegar um atalho, ela já vai cair diretamente no estômago. Então ela é uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Indicações, a gente vê muito de paciente hoje. Nos Estados Unidos, às vezes faz mais o sleeve. No Brasil, todos os congressos têm essa discussão, bypass ou sleeve. Então, tem médico que gosta mais do sleeve, tem médico que gosta mais do bypass. Uma das contraindicações hoje do sleeve, que a gente conversa muito em relação a isso, é o quadro de refluxo. Então, um paciente que já tem refluxo, você fazer um sleeve, você vai piorar esse refluxo dele e vai ter que converter para bypass depois, que leva uma esofagite A, B, C, D, um esôfago de Barrett, que é uma lesão, às vezes até pré-cancerígena. Então, um paciente que chega com esôfago de Barrett, com um sleeve, você tem que indicar e converter essa cirurgia, pelo risco que tem disso aí virar uma coisinha pior, entendeu? E os sintomas do paciente, o paciente ele chega já te queixando, doutor, tá saindo fogo pela boca. Entendeu? Tem aquela queimação, aquela azia. Você muda a anatomia toda, né? Com certeza. Então o sleeve você diminuiu o tamanho do estômago. E no bypass você mudou o trânsito, a comida vai por outro caminho. No bypass você diminui o tamanho e faz um desvio do trânsito intestinal. A comida vai fazer um outro trajeto. Vai fazer outro trajeto. O sleeve vai pode ser o balão, de uma por forma exemplo, diferente. pode ser um tipo de sleeve. Não. O sleeve você tira uma parte do estômago. Você diminui. O balão você faz... Fisicamente Isso. O balão você faz uma restrição. Você vai inflar um balão ali dentro. Dentro do estômago. Dentro do estômago. Eu costumo brincar com o paciente que ele vai ter uma picanha 24 horas dentro do estômago. Então ele vai comer, ele vai ter essa sensação de saciedade bem mais rápido. E o balão você retira ele depois de um tempo. Entendeu? E você controla com uma válvulazinha ainda? Não, essa válvula era um tipo de... um anel. Um anel. É outro tipo de técnica que se fazia, hoje não se faz muito.
Mas o balão tem paciente que coloca um dia, 2, 3 dias depois, pede pelo amor de Deus para tirar. Então, porque não se sente bem. Não se sente bem, muito vômito. Imagina você que é o estômago cheio direto, entendeu? Você tem uma saciedade bem maior. E tem paciente, é um corpo estranho, né? E tem pacientes que não suportam ficar com esse balão e pede, mas é uma tentativa, sim, às vezes até o paciente, quando ele é muito obeso, você colocar um balão para ele perder um peso e depois você fazer a cirurgia. Como é que coloca esse balão? Por endoscopia. Endoscopia simples. Endoscopia simples. Você coloca e retira por endoscopia. Entendeu? Você infla, o endoscopista coloca esse balão lá dentro e infla ele lá dentro. Agora, mesmo a pessoa que faz, por exemplo, a retirada parcial do estômago para fazer a cirurgia mesmo, ela tem um risco, por exemplo, de ir acostumando a comer bastante de novo e ganhando e dilatando esse estômago novamente e tipo a cirurgia depois de, sei lá, alguns anos. Hoje o índice de recidiva de obesidade no sleeve é maior do que no bypass. Não existe aquele coisa, operei e nunca mais vou engordar. Entendi. É o que a gente pega muito de reganho de peso. Hoje o paciente vê, doutor, eu perdi 40 quilos e ganhei de volta 50. A cirurgia foi um sucesso, ele perdeu. Qual foi o problema? Ele voltou os hábitos errados. Então é o que eu falo muito para o paciente meu. Um pré-operatório bem feito, o paciente entender o que é a cirurgia e entender o que ele vai ter que acompanhar, porque ele é um eterno paciente. Ele não pode operar, tchau, doutor, nunca mais eu quero te ver. Ele tem que continuar um acompanhamento nutricional, entendeu? Você pega o paciente obeso hoje, ele não consegue fazer uma academia, ele não consegue, acostumou a comer errado. Então, quando você faz a cirurgia, no começo não cabe ali dentro, ele não vai dar conta de comer. Então, ele tem que trabalhar o cérebro dele, o cérebro do obeso, entendeu? Que ele quer emagrecer. Então, o paciente obeso, doutor, quando que eu vou poder comer uma pizza? O ideal é nunca mais, pizza engorda. Para que ele vai querer comer o que engorda? Mas, às vezes, ele fala que vai lá com um pedaço para matar à vontade. Então, quando o paciente ele entende bem o que é a cirurgia, que ele vai perder 40, 50 quilos, vai perder ali 20% do peso dele, 30% do peso dele, essa perda depende de cada paciente, a rapidez de perder depende de cada paciente. Ele vai ter o quê? Vontade de fazer uma atividade física, conseguir fazer uma atividade física. Que muitas vezes não consegue. Muitas vezes não consegue. Um obeso fazer uma corrida, o joelhão vai embora. E às vezes uma das indicações de obesidade é que o ortopedista manda. Já tem uma lesão de joelho, já tem uma lesão de quadril, ele tem que operar até perder peso para depois fazer uma cirurgia ortopédica. Até para brecar uma evolução degenerativa, né? Uma sobrecarga. Mas tem histórias de cara que opera o estômago que eu escuto que o cara até bate no liquidificador. Tipo, um negócio que ele não consegue comer sólido, ele manda no liquidificador, soca leite condensado com uma pizza 4 queijos. Quando você... sabe, desespero de comer. É aquela coisa, ninguém alimenta com 38 na cabeça, obrigado. Entendeu? É um prazer. O comer é um prazer. Então, quando você faz uma cirurgia, você está tirando o prazer do paciente. Uma das complicações de cirurgia bariátrica, uma das evoluções muito, é o alcoolismo. Eu tirei um prazer que é a comida dele. Ele vai buscar em outro. Ele vai buscar outro prazer. Eu falo para o paciente meu. Tem paciente que vira alcoólatra. Tem paciente que vira triatleta. Depende do paciente. Se ele entendeu bem o que é a cirurgia, ele entendeu bem que ele está emagrecendo para um bem dele, ele não vai engordar mais. Ele vai virar um triatleta. A facilidade do líquido é aonde? O paciente leite condensado, entendeu? E o cara fica alcoólatra com menos dinheiro ainda, porque ele toma menos para ficar louco. Ele fica bêbado mais rápido. O cara gasta menos para ficar bêbado. Ô Valtinho, esses pacientes que têm a recidiva, que eles ganham, eles ficam obesos de novo. Tem um tempo médio que vai falhar? Tem algum estudo disso? 10 anos. Por 10 anos, realmente ele vai perder peso. Então, os recidivam ali ao redor do 10º ano do pós-operatório. A grande recidiva depois dos 10 anos. Depois dos 10. E tem recidiva anterior a isso. Mas e a pessoa pode chegar ao mesmo peso ou mais do que o inicial? Com certeza. Pode passar do peso inicial. Com certeza.
O obeso a gente vê muito a questão emocional, a ansiedade associada, né, Lucas? Então, quando o paciente ele consegue trocar esse prazer dele para uma coisa saudável, exercício físico, esse paciente, a chance dele ter um reganho é muito pequena. Agora, quando o paciente não entende muito bem a cirurgia, porque volta os hábitos errados, então você está fazendo a cirurgia bariátrica é indicada para todos os pacientes quando você tem falha do tratamento clínico. O paciente não vai chegar lá e falar assim, eu sou obeso, eu quero operar. Você vai tentar primeiro endocrinologista, tem outros fatores que podem provocar obesidade, como hipotireoidismo, tu descartar isso tudo, fazer um tratamento com endocrinologista, fazer um tratamento com nutricionista, tentar perder peso sem a cirurgia. Sem o ato a cirurgia é o estágio final, entendeu? Quando tem a falha do tratamento clínico, é onde você indica a cirurgia. E também não é para qualquer peso, né? Não é para qualquer peso. Não é qualquer ganho de peso que merece uma cirurgia bariátrica. A gente tem um IMC hoje para isso, né? Hoje obesidade grau 2, que é o IMC acima de 35, entre 35 e 40, com comorbidades, entendeu? É indicativo. Paciente com obesidade grau 3, IMC acima de 40, é indicativo de cirurgia, sim. Com falhas do tratamento clínico, lógico. Então tem que estar bem acima do peso, realmente, para valer a pena, e tem que ter falhado o tratamento conservador, com nutricionista, exercício físico. Ah, doutor, então eu tenho que engordar para operar? Não. Não, Um você absurdo tem que isso. emagrecer para não ter que Tem operar. caras que fazem isso. O que é um absurdo, né? Com certeza. Esse paciente é um paciente que no consultório eu já falo, olha, Não vai. procura outro, porque eu não opero. Agora, por falar em obesidade e comida, coisa boa, por sinal, aqui temos nosso momento do gastronômico do Mozafiato Osteria. Aproveitando, a gente fica aqui na Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. E hoje nossa querida Amandinha vai apresentar pra gente mais um prato especial aqui, preparado especialmente na Mozafiato. Vamos lá. Eu trouxe o prato alla norma, que é um prato siciliano da região da Campânia, que leva o nome que foi homenageado por Bellini. O norma nada mais é que uma massa com molho pomodoro, manjericão, berinjela desidratada e ricota salgada. E uma delícia, espetacular. Não parece só não, é muito bom. Obrigado, viu, Amandinha? Mais uma vez aí. Muito obrigado. Olha lá, por falar em obesidade, coisa de peso. Sem exagero, tudo é bom, né? Com certeza. E para harmonizar com esse prato maravilhoso, nosso mestre aqui, Mário. Vamos lá, Marião. Espaguete alla norma. Com licença, tudo bom? Para harmonizar com o espaguete alla norma, eu trouxe esse Quinta do Valado, rosé, que é um rosé português que vai trazer bastante frescor, bastante fruta, porém ele vai ter a mineralidade para não passar despercebido pela berinjela e pela ricota defumada. Ele vai ter bem gostoso, um vinho leve, cai super bem. Está na faixa de R$ 179,90 aqui na Gran Cru. Um custo-benefício. Nossa, o cheiro é top, master. Obrigado, viu, Marião? Olha, pessoal, vocês que gostaram aí, aproveita para curtir o canal, clicar naquela sinetinha lá para receber nossos vídeos novos. E pode vir no Mozafiato também. Venha no Mozafiato conhecer aqui de perto, que até eu tô meio desconcertado com o cheiro aqui, que tá muito bom. Essa ricotinha defumada italiana é fora do normal. E é bom mesmo, não é porque é bom mesmo. Obrigado, viu? E é isso aí. Muito legal, muito bom. Isso aqui não é de enfeite, viu, Walter? Não é de isopor, não. É pra gente comer depois tudo. Vocês experimentarem e tal, pra degustar. É um prato muito bom. Achei que o papo foi excelente aí, cara. Muito bom. Que tem muita coisa pra falar de cirurgia abdominal. Você tem que vir mais aqui. Com certeza. Tá um prazer te ter. A gente sabe da correria da tua vida aí, mas você tá ajudando bastante. Aí fica no canal a entrevista aí para você abrir um pouco, esclarecer um pouco aí da bariátrica, de hérnia do atleta, enfim, quando fazer os exames. Obrigado mesmo a tua presença aqui e venha mais. Eu que agradeço. Aprendi muito hoje também aqui, mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela tua presença. Espero que as pessoas em casa tenham aproveitado também. E, poxa, realmente um prazer. Espero receber você mais vezes aqui. Tem um monte de coisa pra gente conversar, hein? Com certeza. A pauta é gigante. Tamo aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Valtinho. Zé, obrigado mais uma vez. Obrigadão, velho. Pessoal, tamo junto. Obrigado. Aqui eu não sei se o Pichochó vai colocar aqui, ali. É aqui. Assim não pode, sua filha falou. Né? É, assim não pode, que é ser de velho. Tem que ser assim.